Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês vieram adorar ao Senhor, diga aleluia. Momento maravilhoso de adoração, não é? Não dá vontade de parar, porque a Bíblia fala que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o que o homem mais precisa hoje é de libertação, de liberdade, não é? A Bíblia fala que outrora vivíamos escravos do pecado. Hoje somos livres. Livres como o pássaro para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E eu vou dizer para os irmãos, hoje não teve nenhum hino que nós batemos palma, mas agora nós vamos bater uma salva de palma bem forte para Jesus. Vamos lá? Ele merece, o Senhor Jesus merece ser mais forte, Ele merece, mais forte, aleluia, louvado seja Deus, amém, aleluia. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque nós tivemos um dia maravilhoso, uma manhã maravilhosa, onde nós pudemos adorar ao Senhor na beleza da santidade, da sua santidade, e aprendemos a palavra do Senhor de uma forma maravilhosa. E qual foi o tema de hoje? Quem veio? Comunicação, não é? Na escola bíblica dominical, dentro da família, nós encontramos e aprendemos que a comunicação, ela é fundamental. Quem participou da EBD hoje? Levanta a mão. Vocês gostaram? Digam amém. Mas se não gostou também pode falar que não gostou. Pelo contrário, né? Nós todos gostamos da palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos falar sobre o tema de vida cristã. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem, essa palavra, porque nós vivemos em um tempo em que o cristianismo, aliás, vivemos num tempo não, desde quando a igreja surgiu, a igreja, pelo contrário, né? A igreja surgiu e cresceu por causa da perseguição. E a vida cristã, ela, desde o início da igreja, ela foi banalizada. Antigamente falava, você é crente? Crente, né? Aí falava outros termos, né? Crente e tal. Carregava o que debaixo do braço? Rapadura, né? Rapadura debaixo do braço. Ser cristão, em toda a história do cristianismo, nós vemos que houve perseguição, especialmente no início. A palavra de Deus mostra, registra, que os cristãos morreram por causa do nome de Jesus. Mas eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Atos capítulo 11, versículo 26. A igreja primitiva, ela foi perseguida, ela foi odiada. Mas nós vamos aprender hoje o que significa ser cristão. Nós vamos aprender hoje o que é ter uma vida cristã. Atos capítulo 11, a partir do versículo 10. Aliás, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Repita comigo esse texto aí. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma gente se uniu ao Senhor, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de, vamos falar, chamados de cristãos. Amém. Aqui nesse texto a Bíblia fala que os nossos irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que significa ser cristão? Pergunta: nós temos sido cristãos autênticos? Pergunta para o seu irmão aí. Você tem sido um cristão autêntico? Pergunta aí, pode perguntar. Você tem liberdade. Você tem sido um cristão autêntico? Bom, você nesse momento fica com a sua pergunta para si agora na sua mente: será que eu tenho sido cristão autêntico? Será que eu tenho sido uma pessoa digna de ser chamada de cristão? As atitudes dos discípulos eram tão idênticas à do Senhor Jesus, que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Cristãos, no grego, a palavra chamada cristianos, seguidores de Cristo, é a tradução do grego, seguidores de Cristo. Precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos para que façamos jus ao mesmo título que eles recebiam de cristãos. Eles eram chamados de cristãos porque eles tinham uma semelhança muito grande do comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de ser, no seu jeito de vestir, no seu comportamento. As pessoas viam neles Cristo. Há igrejas hoje, comunidades, nações e pessoas que se intitulam de cristãos e vivem mergulhadas em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais do que fazer parte de uma igreja. É muito mais do que ter uma credencial. Não, eu tenho uma carteirinha da igreja Projeto Júbilo. Por isso eu sou cristão. Não. Ser cristão vai muito mais além do que simplesmente ter uma credencial. Ser cristão vai muito mais além do que unir-se a uma igreja. Não, agora eu sou da igreja Projeto Júbilo, agora eu sou da Assembleia de Deus, agora eu sou da igreja Quadrangular. Não, mas agora eu sou da igreja Batista Nacional, Batista Brasileira. Agora sim, eu sou um cristão. Ser cristão não é isso, vai muito além do que isso. Vai muito além do que ter uma religião. E aí, eu quero falar de 3 coisas aqui agora, e depois eu vou falar outras características. Eu vou falar de 3 coisas importantíssimas que a gente identifica na vida de um cristão. A primeira, renúncia. Quando você olha um cristão, você identifica que realmente ele é cristão, porque ele renuncia, e a palavra renuncia é, em grego, apeipon, que significa rejeitar, ou apotação, que significa despedir e abandonar, deixar. A Bíblia fala assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo
Assim, qualquer um de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe quem falou isso? O próprio Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Se você não for capaz de renunciar os seus bens, seus filhos, sua mãe, seu pai, por amor a Jesus, você não tem como ser chamado discípulo, né, de Jesus. Renúncia é repudiar completamente a sua natureza pecaminosa. Os cristãos, eles eram conhecidos porque eles renunciavam ao mundo, renunciavam às coisas do diabo, renunciavam às coisas que não agradavam a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Característica do cristão: renuncia ao mundo. Vida cristã é quando nós deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus. O nosso supremo exemplo, Senhor Jesus, é o nosso exemplo. Você é um cristão? As pessoas precisam ver em você o amor de Jesus. O amor que Jesus tinha pelas almas perdidas. Você precisa expressar este amor. E aí eu digo para você, quando em nossas palavras, né, prática, em coerência com a palavra de Deus, né, Mateus 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. E assim, nós podemos ser chamados de cristão. Segundo, a vida cristã, ela tem uma característica: o cristão, né, ele é submisso. Fala comigo, submissão. Palavra no grego, upotasso, chamada, que significa sujeição, obediência. Jesus é o nosso supremo exemplo de obediência. E aqui eu quero deixar claro: embora sendo filho, Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 7. E em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de homem, ou forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, e tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Característica de um cristão: submissão, obediência a Deus. Mesmo diante da morte, você não nega ao Senhor Jesus. Aqui nós lemos que os cristãos, no início do texto, eles foram dispersos pelo aquele acontecimento, né, com a vida de Estevão. Como é que Estevão morreu, gente? Apedrejado. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo massacrada, os cristãos estavam morrendo. Mas a gente vê que Jesus Cristo, o texto que nós acabamos de ler, Jesus era humilde e estava disposto a renunciar os seus direitos para obedecer a Deus, enquanto homem. Jesus homem,
estava disposto a passar por isso, obedecendo a Deus. Não existe vida cristã sem obediência, pois a partir do momento em que aceitamos o senhorio de Cristo, nos tornamos servos. Vida cristã, obediência. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Romanos capítulo 6, versículos 17 e versículo 28 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertos dos pecados, fostes feitos servos de justiça. Nós fomos eleitos, nós fomos santificados para obedecer. Primeiro capítulo de 1 Pedro, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Os cristãos são filhos da obediência. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham em vossa ignorância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Obedecer é renúncia à própria vontade e esvaziar-se de si mesmo. Verdade. Então nós aprendemos 3 coisas importantes até aqui: que vida cristã é renúncia, vida cristã é submissão e vida cristã é obediência. Fala comigo, vou falar as 3 para nunca mais você esquecer. Primeira, vida cristã é renúncia. Segunda, vida cristã é submissão. E vida cristã é obediência. Eu creio que você vai sair daqui muito diferente da forma que entrou. A palavra do Senhor e o Espírito do Senhor vai falar de uma forma profunda no seu coração nessa noite. Fala assim: eu quero ser verdadeiramente um cristão. Eu quero ser verdadeiramente um cristão. Aleluia. E aí eu digo para você, irmãos, que vida cristã está relacionado com aquele texto que Jesus falou lá em João capítulo 15. Ele diz assim: ó, eu sou a videira verdadeira. Fala comigo. Eu sou a videira verdadeira. Foi Jesus quem falou. Ser cristão significa dizer o mesmo que Jesus falou: vós sois os ramos. Fala comigo. Vós sois os ramos. Então, preste bem atenção, Jesus é e nós somos os ramos. Nós estamos ligados nele? Sim, né? E é importante que haja essa interação por parte de cada um de nós, essa interação, ó, eu estou ligado em Jesus, Jesus é em mim, e Jesus é a videira, eu sou o ramo, e eu preciso desse contato constante. A permanência numa fiel ligação das partes envolvidas proporciona então uma satisfação em todos. A gente não pode deixar essa ligação se romper. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Fala comigo. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E aqui a gente pode extrair desse texto também uma palavra, né, muito conhecida: aparência. Vida de aparência. A expressão no texto também, no versículo 2 do capítulo 15, tem um versículo que diz assim: todo ramo que está em mim e não der fruto. Você pode ler depois, versículo 2: todo ramo que estiver em mim e não der fruto. Esse texto revela que há pessoas que podem estar na igreja, mas não fazem nada em prol de si mesmo ou de Deus, além apenas de ocupar um espaço. São mascarados. Essas pessoas, elas não desfrutam do melhor que há em Deus. Elas não desfrutam do melhor do viver cristão. Elas são reprovadas por Deus
e aí lançadas fora para secar e arder no fogo. Não pense você que só vir à igreja é o bastante. Não pensa você que fazer parte da igreja é o bastante. Ah não, mas eu dizimo. Mas não vou não. Ah, nesse tempo de pandemia não estou indo na igreja não, né? Olha, tudo bem. Há momentos que a Bíblia fala que há momento para tudo, né, pastor? Há momento para quê? Para nascer, para colher, plantar. Há momento de sorrir. Há momento de quê? Só que o choro, a Bíblia fala que não dura. O quê? Você tem que se levantar, irmão. A pandemia está acabando, você vai ficar em casa? O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E eu digo para você, eu não vou viver eternamente chorando. Eu quero viver a alegria do Senhor. Eu quero viver a alegria do Senhor. Eu quero viver a alegria do Senhor. Vida cristã é desfrutar da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Estar na igreja é muito importante, mas ser igreja é muito melhor. Jesus falou ao líder da igreja de Sardes, lá no Apocalipse: tendes nomes de que vives, mas estás mortos. Apocalipse 3:1. A igreja de Laodiceia, disse Jesus: tu dizes, rico sou, mas não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Estas duas igrejas estavam vivendo um tempo de engano, achando que era uma coisa e era totalmente diferente. Uma morta, outra extremamente miserável, próximas da fonte da vida, e não tinha vida em si mesma, e não desfrutavam da vida. Jesus era videira, e a igreja os ramos, mas elas não davam fruto. Jesus deixou bem claro qual foi o seu propósito. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: olha, eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Meu irmão, é se alegrar na abundância de Deus todo dia. Todo dia, fala comigo, todo dia vivendo em abundância, a alegria, a paz, a esperança, a fé, aleluia, é viver o transbordar. A Bíblia fala que é a bênção sacudida, transbordante. Ele quer nos dar essa bênção todos os dias. Fala, eu quero viver o cristão autêntico. Fala, eu quero viver um cristão autêntico. É viver. Oh, aleluia. Vida de aparência. O que é então ter uma vida cristã? O que é ter uma vida cristã? Agora nós vamos para outro nível. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz assim: por essa razão eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Irmãos, isso é convicção, característica do cristão, da vida cristã, convicção, vivendo pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos viver em fé, de fé. E quando nós vivemos de fé, a nossa convicção é tanta
que nós mesmo diante de pedradas, como Estevão, as pessoas apedrejando ele olhando para o céu, o alvo dele, como se ele não sentisse as pedradas, vem pedrada de um lado, vem pedrada do olho, mas a Bíblia fala que o céu se abriu, e ele começou a ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando a sua visão está em Cristo, quando os seus olhos estão voltados para a palavra, quando você está com os olhos fitados no alvo, não tem tribulação, não tem angústia, não há poder terreno, não há poder do inferno. A Bíblia fala, aleluia, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Outra característica importante que nós vamos ver é o amor. É a essência do relacionamento que nós aprendemos hoje. É a essência do relacionamento, o amor. A Bíblia fala que tudo passa, né, pastor? Mas o amor permanece. Não só o amor, 3 coisas, né? O amor, a fé e a esperança. 3 coisas importantes. Mas o amor é o maior deles. A Bíblia fala que nada do que você fizer, se não tiver amor, não vale a pena. Não vale a pena. E aí, a essência do cristianismo é o amor. Ah, mas e se entrar um drogado aqui na igreja, um cara, irmãos, ame. Ame. Ah, mas se entrar um prostituto aqui, um afeminado, ame. A Bíblia fala que a quem muito pecou, muito também amou. A Bíblia fala o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fala comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos que ser diferente do mundo. As pessoas querem punir, como fez aquela prostituta lá, queria ser adúltera, mulher adulta, queria ser apedrejada, mas Jesus, com um coração, né, um amor tão maravilhoso, ele enxergou aquela alma. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que? Ô irmão, lute por uma alma, faça de tudo. Seu esposo, seu filho, sua filha, lute, ame, não abandone, ore, busque. O Senhor falou que é o amor, é com amor, não abandone. A essência do relacionamento. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Andar em amor. João capítulo 5, versículo 2 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Terceira característica aqui interessante, tolerância. E aqui a gente vê a tolerância como o leque da maturidade. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2 diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. E ainda assim, Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus falou: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só conseguimos viver dessa forma se deixarmos de lado, irmãos, o egoísmo e o orgulho.
meu orgulho. Bate o dó, irmão. Bate o dózinho. Orgulho me tirou. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Amém, amém. Cristianismo é amar, amor. E a tolerância é o leque da maturidade do cristão. E outro aspecto que a gente pode ver é que nós precisamos também viver comunhão. Comunhão é como se nós andássemos com o foco na luz. A Bíblia fala que em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão é isso, irmãos. Viver em comunhão significa valorizarmos os pontos comuns e eliminarmos as rugas que existem entre nós. Por isso que os cristãos são conhecidos. Hoje de manhã nós aprendemos algo maravilhoso. Existe uma coisa em comum entre nós. O irmão Felipe até ressaltou lá, não sei como, mas ele escreveu o texto do texto. Foi na live? Participou da live, varão? Eita glória, amém. Foi uma das perguntas hoje. Existe uma coisa em comum entre os cristãos. Sabe o que é? A diferença. Verdade, todos nós somos diferentes. E para mantermos os relacionamentos enquanto igreja de Deus, nós precisamos entender e suportar as diferenças entre irmãos. Nas diferenças, nós podemos nos completar. Talvez, eu não sei tocar teclado, mas o irmão aqui é especialista no teclado. O irmão, cadê o irmão Arthur? O irmão Arthur toca guitarra, toca baixo. Hoje nós estamos mancos aqui no altar. Por quê? Está faltando o quê? Cada um tem uma função. Corpo de Cristo, nós somos diferentes, mas cada um tem uma qualidade. E todos se dedicar na qualidade que tem, no dom que Deus te deu, nós nos completamos, nós somos um corpo. Nos completamos. E a igreja de Deus, o cristianismo é assim. Ele é conhecido por isso. O salmista, lá no Salmo 133, versículo 1, vocês se lembram do que ele falou? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que superar as diferenças, as fraquezas, e assim vivermos em união. Característica que nós já falamos um pouco atrás sobre obediência, é a essência do discípulo, ou do discipulado. Na escola da vida cristã, a principal formação começa com o alfabeto. O, B, D, C. Fala comigo. O, B, D, C. Somente a partir daí se constrói uma casa sólida e bem fundamentada. Ser cristão é aprender essa lição básica.
Não é o alfabeto comum que a gente aprende, né? ABCD, não. É obedecer. Jesus, o Salvador, deu o maior exemplo, sendo obediente, até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, 8, versículo 8, você vai ver isso. Como bons discípulos, devemos dizer como o nosso supremo mestre Jesus. João capítulo 4, versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o maior exemplo de obediência é o próprio Jesus. Jesus, quando estava prestes para ser crucificado, ele fez uma oração e falou com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você acha que Jesus estava querendo fugir da cruz? Você acha que Jesus estava querendo fugir da cruz? Não. Quando Jesus falou, se for possível, passa de mim esse cálice, ele não estava querendo desobedecer a Deus, porque Deus já havia planejado a morte de Jesus. Já estava previsto, Jesus teria que morrer. E morrer não à toa não, morreu por mim, por você, na cruz. Jesus planejou. A Bíblia fala que lá no jardim do Éden, Jesus já havia sido planejada, a morte de Jesus já havia sido planejada. E foi por mim, foi por você. E naquele momento, Jesus, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava querendo se livrar? Daquele momento em que Deus vira as costas para não ver a morte. Deus, a ponto de no momento em que Jesus estava para morrer, ele falou: Pai, por que me desamparaste? Era desse momento que Jesus não queria passar. Era esse momento. Porque naquele momento o Senhor estava recebendo o pecado de toda a humanidade. E naquele momento ali, aquele pecado estava, o peso do pecado Jesus estava recebendo. E como Deus não queria ver esse momento, a Bíblia fala que até o próprio Deus, não olhou. Jesus não queria perder a presença do Pai. Não era se livrar da morte. A Bíblia fala que ele desamparou Jesus, porque não queria ver a morte de Jesus e nem ali o peso do pecado. Mas Jesus, ele foi tão obediente, que ele se submeteu a esse momento. Foi terrível para Jesus. A Bíblia fala que Jesus, eu imagino naquela cruz, já estava perdendo todo o sangue, todo o sangue, já não tinha mais jeito. Mas Jesus, eu sei que ele, no íntimo dele, ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E eu preciso passar por isso. E ele passou por isso. E passou amargamente esse momento. Ele passou esse momento de perder o contato com o Pai, para que hoje você pudesse ter um contato aberto com Ele, para que hoje você pudesse ter acesso a Deus, para que nunca mais você perdesse comunhão com o Pai, para que nunca mais você pudesse experimentar, aleluia, essa separação terrível. Jesus passou por você, Jesus sofreu por você, e nessa noite nós temos a oportunidade de ter o livre acesso a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia. Ser cristão é viver constante comunhão com o Pai. Ser cristão é imitar Jesus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. E aí eu digo para você, característica do cristão é aquela
comunhão com o Pai através da oração. A Bíblia fala que a igreja primitiva, os cristãos primitivos, eles reuniam uma vez por ano. É assim que a Bíblia fala? É uma vez por semana? É uma vez por mês? Não. O cristão e a igreja primitiva reunia todos os dias. Fala comigo. Todos os dias. E através disso, nessas reuniões de todos os dias, eles oravam. E é um privilégio de todo cristão ter a comunhão com Deus, porque Jesus, olha, Ele abriu o caminho, ó. Pode falar com o Pai agora, você tem liberdade. Você não precisa de atalho. Não, eu vou orar para a Aparecida primeiro, vou fazer uma reza para ela orar, para lembrar de mim, tal, e ia falar com Deus. Não, você não precisa orar para santo nenhum, porque hoje o Senhor escancarou a porta para você falar direto com Deus. A vida do cristão, a característica é essa, ó. Sabe de uma coisa? Felipe, irmão Felipe está ali, ó. Você hoje, se quiser falar com... Quem é o prefeito aqui de Patinga? Gustavo Nunes, né? O novo prefeito. Bem novo, por sinal, né? Parece que tem 26 anos. Felipe, você consegue falar com o prefeito hoje, se você quiser? Ir lá na prefeitura, você consegue falar com ele? Hoje não, né? Não, mas durante a semana você consegue falar com ele direto? Se chegar lá, eu quero falar com o prefeito, você consegue falar com ele? Presidente do Brasil, Adriel, você consegue falar? Não, eu quero falar com o presidente do Brasil. Adriel, eu quero ir lá, eu vou lá falar com o presidente do Brasil. Quem que é o presidente do Brasil, gente? Bolsonaro. Vamos lá, eu quero falar com o Bolsonaro. Vamos lá, vou falar com o Bolsonaro. Chega lá no Palácio do Planalto, eu quero falar com o Bolsonaro. Você vai conseguir falar com ele? Não. Vai conseguir falar com ele? Você vai falar? Não consegue, né? Qual que é o caminho que você tem que trilhar? Você manda um correio. Olha, estou precisando falar com o prefeito ou com o presidente da república. O prefeito, né? Você vai ter que falar com a secretária primeiro. Manda falar com a secretária. Fala. Não, mas se tiver um vereador, você falar com o vereador, você vai falar com o vereador vai levar você lá mais fácil. Não, mas para falar com o vereador tem que falar com a secretária do vereador. Liga para a secretária do vereador, e começa a trilhar o caminho. E de repente você vai lá com muito custo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai conseguir uma reunião com o prefeito. Não sei se vai dar isso não. Agora, imagine para falar com o presidente. Vai levar consegue? Acho que não consegue não, né? Não vai conseguir. Mas não vai conseguir. Irmãos, o Antigo Testamento fala que o homem, para falar com Deus, ele tinha que passar por um processo. Ele tinha que ir no sacerdote, o sacerdote tinha que levar o sacrifício, e fazer um sacrifício, pedir permissão, e o sacrifício tinha que ser feito, o sacerdote tinha que levar no átrio, no santo dos santos, voltar, e depois não falava com Deus. Deus falava com o sacerdote falava e tal, voltava. Isso acontecia uma vez no ano. Uma vez no ano, tá bom? Uma vez no ano. Mas quando Jesus veio, falou, olha. Agora eu pergunto. O Bolsonaro tem vários filhos. Se o filho dele chegar lá no Palácio do Planalto, eu quero falar com meu pai, será que ele vai conseguir? Vai conseguir? Vai. Olha, nós antes, a Bíblia fala que nós éramos gentios, não éramos filhos de Deus. Agora que nós somos por adoção através de Jesus. Nós não tínhamos acesso a Deus direto, mas hoje somos filhos por adoção. Antes tínhamos um caminho enorme para chegar a Deus, mas Jesus veio, escancarou a porta. Você é filho e você tem o mesmo privilégio. Pode entrar, não precisa pegar esse caminho. Você tem livre acesso ao Pai. Estão entendendo, sim ou não? Característica do cristão: quando você chega na porta da casa do Senhor, aleluia,
Você tem livre acesso, irmão. No Santo dos Santos, Jesus já abriu a porta. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração é assim. Provérbios capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Porque a oração é uma característica do cristão. A oração é importante. Orar é um dever aos que desejam uma vida vitoriosa, ter uma vida vitoriosa. É o meio indicado para termos a vida de provisão. É a saída eficaz para os problemas da ansiedade. É o modo de receber o Espírito Santo. Cada oração é respondida e ela com certeza aumenta a nossa fé. Outro dia estava falando com a minha esposa. Passei aqui, o pai da Alina, o irmão Geraldo Magela, há uns 12 anos atrás. Ele falou assim: irmão Fabrício, estou querendo fazer uma campanha de oração aqui na igreja. E você topa fazer comigo? Eu falei: topa, irmão. Mas, irmão, vai ser alguns dias e vai ser de madrugada. Eu falei: amém, irmão, vamos orar. Foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus, junto com o irmão Magela. Eu não esqueço disso nunca. E orávamos aqui todos os dias. Oração irmão Magela, todos os dias na casa do Senhor orando. Fizemos uma campanha vários dias, não me lembro quantos dias, não sei se são 21 dias orando. Nessa época eu estava passando um problema muito grande no trabalho. E eu compartilhei com o irmão Magela. O irmão Magela falou: irmão, nós vamos colocar na oração aqui, e Deus pode resolver. Eu falei: amém, irmão, Deus vai resolver. E oramos e cremos. Fizemos aquela campanha de oração, né? E eu coloquei no altar, ele colocou os propósitos dele, eu coloquei os meus, e ali orei. Tá bom, fiz a campanha toda. Passou um dia, passou uma semana, passou depois da oração, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tinha 1 ano. Aquele problema que estava acontecendo comigo no trabalho mudou da água para o vinho. E eu trabalhava numa área em que estava tendo um processo de mudança de manual para estava automatizando a linha. Eu era um operador que conhecia o processo. E de repente, foi quando Deus começou a mover as águas lá. Era operador, estava estudando, fazendo engenharia. E naquele momento, não tinha chance nenhuma de ter oportunidade de crescimento da empresa. Não via possibilidade. Tinha líderes acima de mim, supervisores e vários outros que estavam trabalhando. Mas Deus, Ele mudou a situação, irmãos. Sabe o que é mudar? Fazer uma coisa que é impossível para um homem se tornar possível. Se tornou possível. E de repente, mudou da água para o vinho. O meu chefe chega para mim e falou assim: você vai sair do turno da uma hora para outra, sem nada. E eu sempre buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me abençoasse. Você vai sair do turno e passar para a semana inglesa. Eu falei: tá bom. Para quê? Ele falou: não vou te falar não. Vai para a semana inglesa. Tá bom, fui para a semana inglesa. E aí ele falou assim: pode ficar na área lá, junto com o supervisor, que você vai ficar de semana inglesa. Tá bom, fiquei na aula. E aí, de repente, ele me chamou e falou assim: nós estamos passando um processo de automação. Eu vou precisar que você traga seus documentos. Para quê? Não, traga seus documentos. Documentos principais, né? Identidade, como é que fala? Certidão de nascimento, tal, um monte de coisa, um monte de documento. Eu falei: não vou te falar. Eu falei: beleza. Ele foi, trouxe meus documentos. Pegou meus documentos, sumiu para lá. Uma semana depois ele falou assim: você deu certo, mas você agora vai ter que viajar.
fazer uma viagem. Mas viagem? Vou. Você vai no consulado, você vai tirar um passaporte. Falei, passaporte? Como assim passaporte? Vai tirar um passaporte. E você não fala nada para ninguém não. Vai tirar um passaporte. Falei, beleza, tá bom, ué. Eu liguei para minha esposa, amor, não sei o que está acontecendo não, mas o chefe mandou eu tirar um passaporte aqui, eu não sei nem para quê. Não sei nem para quê. Eu vou tirar o passaporte. Beleza, viajei, fui lá no consulado japonês. Tirei o passaporte, voltei e tal. Fiquei assustado com aquilo. Né? Porque, poxa vida, operador, o Adriel sabe muito bem, trabalha na área lá, sabe como é que são as coisas. Uma oportunidade que Deus escancarou, de uma hora para outra assim. E aí, Ele falou, você não fala para ninguém, fica quieto. E Deus trabalhando, né? Irmãos, Ele falou assim, olha, fala com sua esposa que você vai passar um mês no Japão. Dias depois, né? Ele falou, que isso, rapaz, você ficou louco? Eu não sei falar nem brasileiro direito, como é que eu vou falar japonês? Não esquenta não, começa aí a comer umas comidas japonesas para você ir acostumando. Você vai. Aí, quando eu menos esperava, eu estava dentro do avião, saí do Brasil, desci em Dubai, tive a oportunidade de conhecer Dubai, Catar, e assim, de uma hora para outra, sabe, as coisas viraram tal, e parei no Japão. Quando eu estava em Tóquio, né, num hotel enorme, e eu olhei para a janela do hotel, acho que o andar 50 e tantos lá, tal, olhei, cheguei para o hotel, as lágrimas vieram no meu rosto. Eu falei, Senhor, o que é isso? Não é comigo que está acontecendo? Aí eu lembrei da oração que eu estava fazendo com o irmão Magela um ano atrás. Uma campanha de oração. Eu falei, não é possível que o Senhor está fazendo isso comigo. Quem que sou eu aqui no meio de tantos engenheiros aqui, tal especialista, líder de projeto, tem um operador, pé de chinelo, o último carimbador lá do marcador, que eu trabalhava numa marcação, lá, batendo martelinho, de repente eu estou aqui, no Japão, fazendo um negócio desse, acompanhando um projeto tão grande como esse. Mas Deus faz, irmãos. Deus faz acontecer. Ele faz o impossível acontecer. E aí, irmãos, fiquei lá, fiz o treinamento e tal. De repente, nós voltamos. Aí, passados 6 meses, o chefe me chamou, Fabrício, ficou bacana mesmo, tá legal. E eu comecei a fazer tradução de documentos, dos projetos que estavam chegando, estava tudo em inglês. Ele falou, vou colocar uma sala só para você. Não falava inglês, irmão, sabia nada de inglês. Eu comecei a aprender lá, fazendo tradução de documento. Comecei a traduzir documento, e aí começou a perseguição, que eles descobriram, né? Fabrício, operador e tal, aí inventou líder de grupo, supervisor, um monte de gente, ó, perseguição. Como é que pode? E aí era eu não sei quem, começou aquele negócio. O meu chefe, fica quietinho, fica na sala, não vem para cá não, fica lá e tal. E eu estudando, e cursando a faculdade. Aí, 6 meses depois, não, você vai voltar no Japão. Aí, beleza, mais um mês, beleza, fui, fiz o treinamento, voltei, e agora você vai ter que dar o treinamento à equipe. Irmãos, eu não vou contar a história toda antes, porque vai tomar muito tempo, mas eu fui muito perseguido mesmo, chefes, perseguição, outros, né, com inveja, com muita coisa, fui perseguido, humilhado, e de repente, eu estava dentro do CDP, ali, na sala de treinamento, dando treinamento para todos eles. Eu falei, Senhor, eu não sei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eles estão tendo que ser submetidos ao treinamento que eu estou dando para eles. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer o que eu conheci. Então eu tive que passar para eles, dar o treinamento, de todo o treinamento que eu fiz no Japão, estava treinando eles. De outra oportunidade, o Senhor, mais adiante, tive que voltar novamente ao Japão, pela 3ª vez. E aí, mais oportunidade. E aí, foi um colega meu, que era engenheiro também de projetos, né? Fiquei conhecendo ele na época de projetos. E lá era assim, irmãos, quem não é servo do Senhor, apronta bagunça. Quem viaja para fora, que não é servo do Senhor,
É casado, é como se não fosse casado. É desse jeito. Mas eu mantive meu pé, não arredo, sou servo do Senhor, não vou misturar. E aí, um deles, tristecido, que passou uma noite doida lá, tal, encheu a cara e foi para o meu quarto. E nessa época eu comprei o meu violão. O meu violão está aqui, eu trouxe ele do Japão. Comprei ele para adorar o Senhor. E aí, eu de madrugada, né, porque ele não queria ir embora, e ele falou: Fabrício, eu posso ficar no seu quarto? Eu trouxe cerveja, mas você está tocando louvor a Deus? Eu falei: esquenta a cabeça não, você toma uma cerveja, eu canto um hino, você toma outra, eu canto outro hino. Irmão, quando deu 3 horas da manhã, ele estava chorando aos prantos, não é bêbado não, e ele começou: rapaz, eu estou arrependido, eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz isso, aquilo com a minha esposa, e agora você está sendo um canal de bênção para a minha vida. Ele falou: pode chorar, mas chora, o nome dele é Marcelo. E aí, outro dia, Deus falou no coração dele tremendamente, profundamente. Eu postei algo no Facebook, ele é meu amigo até hoje, ele já aposentou da usina, tal, cabeça branquinha. Ele mandou: ô meu pastor, eu lembro que você tocou a noite inteira enquanto eu bebia. Ele falava, escreveu, depois você procura lá no Facebook o comentário dele. Mas eu nunca mais esqueci disso. Irmão, sabe por quê? O cristão, vou dar um exemplo para você, vida de cristão é o seguinte: as pessoas são marcadas quando te veem, as pessoas são marcadas quando te ouvem, as pessoas são marcadas quando você está no meio delas presente, porque elas não veem você, irmã Luciene, né, irmã Lina, irmã Cristina, eles não veem você. Quando eles olham para você, eles veem a luz de Cristo. Característica do cristão: veem a luz de Cristo. E aí, irmãos, passaram-se os tempos, voltei para o Brasil, e aí, aqui trabalhando, me formei no mês de julho. Foi uma festa, né, que fizeram, né, a formatura, era operador. E aí um dos líderes, dos chefes de engenheiros, falou assim comigo, 2 anos, quando começou o projeto. Ele falou, quando eu entrei no projeto, ele falou assim: Fabrício, eu gostei tanto de você, quando você formar, você me liga. Falei: tá bom, vou te ligar. Irmãos, me formei, mas eu nem imaginei sobre isso, né? Nem estava me lembrando do Klebin. Aí eu não liguei, porque eu esqueci, mas ele que me ligou. Ele falou: Fabrício, fiquei sabendo que você se formou. Eu falei: beleza. Mas e aí? Olha, eu estou sendo pegando uma gerência. Ele era líder de projeto, engenheiro. Eu estou pegando a gerência e eu gostaria de ter você na minha equipe. Eu falei assim: mas é só em Belo Horizonte, a minha equipe está toda em Belo Horizonte, você topa ir para Belo Horizonte? Eu falei assim: irmão, eu tenho que falar com a minha esposa, não sei nem se eu vou passar nesse negócio, eu sou operador, a vaga de engenheiro, na engenharia, Aí, liguei para minha esposa: amor, a oportunidade surgiu aqui, mas é lá para Belo Horizonte, você topa? Eu estava morando dentro da casa da minha sogra, eu lembro disso. Teve um dia que eu acordei de madrugada para ir no banheiro, topei de cara com a minha sogra, quase caí de costa, né? Falei: Jesus, é difícil morar junto com sogra. Ai. Mas não foi fácil não. Eu levantei, quando eu vou correr de dentro do quarto, amor, quase que eu morri, né? É a sua mãe que levantou de madrugada. E eu topei direto com ela aqui. Eu vou dormir de novo, porque senão eu vou ter outro pesadelo. Mas tá bom, mas foi bênção, um aprendizado que eu passei. Minha sogra é uma bênção, tá, irmãos? Minha sogra é uma bênção. Deus nos deu, né, a oportunidade de sermos uma família agora. No entanto, nesse momento, eu falei: amor, eles estão querendo me levar para Belo Horizonte, você topa? Ela falou assim: eu não sei, não sei como é que vão orar, né? E vamos orar então, vamos orar. Liguei para minha mãe: me ajuda a orar, mãe, porque surgiu uma oportunidade aqui, lá para Belo Horizonte. E aí, de repente, o meu chefe me falou: fiquei sabendo que o Klebin está querendo tirar você da minha equipe, eu não vou deixar não.
Aí começou outra luta, meu chefe não queria me liberar. O cara está querendo puxar para a equipe dele, você para a equipe dele, rapaz, que negócio é esse? Você está com a automação toda debaixo do braço aqui, você... é a nossa equipe. Aí começou aquela guerrinha, né? Mas nós fomos para o joelho, e Deus abriu as portas, irmãos. Deus fez algo acontecer, maravilhoso. E aí, eu fui para engenharia, fui para a equipe de engenharia, engraçado, um monte de engenheiros, e eu fui para a equipe, melhorou muita coisa, mas eu não fui promovido a engenheiro, eu fui promovido a analista, melhorou muito, mas não fui promovido a engenheiro. Passaram-se 6 anos, o ano de 2020, o ano de pandemia, um ano de luta, irmão, tanta gente sofrendo, inclusive nós também vendo a situação terrível, mas Deus abençoando, Deus abençoando, e aí foi um ano abençoado, minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida familiar, minha vida com a minha esposa, eu nunca amei tanto igual amei a minha esposa no ano de 2020, tive a oportunidade de ficar em casa o dia inteiro com ela, glória, beijo para lá, amor para cá, amor para lá, amor para cá, irmão, vamos para o quarto? Vão, eita glória, eita aleluia, vamos para o banheiro? Vão também, vamos para o banheiro, eita glória, irmão, foi uma maravilha o ano de 2020, embora para alguns foi sofrimento, mas foi um ano de alegria na minha vida. Aí, como se não bastasse, né? Virou o ano de 2021. Meu chefe, do nada, eu de férias, me liga: Fabrício, você foi promovido a engenheiro. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, aleluia. Eu não tenho palavras para agradecer ao Deus que vive e reina para todo sempre. Não mereço, mas o Senhor, Ele prova que nos ama, Ele faz o impossível acontecer. E eu digo para você, irmãos, a vida de cristão, ela tem que se refletir no dia a dia, não é só na sua casa, não é só na escola, não é só aqui na igreja, mas aonde você estiver, reflita a luz do Espírito Santo e de Jesus, amém? E para encerrar, seja jubiloso. Vida de cristã é alegria e celebração constantemente. Celebrai com júbilo ao Senhor. Vamos lá. Todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. É assim, ó. Eu sei que vocês querem continuar cantando, mas dá um tempinho. Porque a vida de cristão é assim, é celebração. Inclusive no momento de dificuldade, celebre ao Senhor. Não é fácil, mas celebre. E aí, valorize a esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O cristão, ele tem uma viva esperança da volta do Senhor Jesus. E por último, valorize a palavra de Deus. Quanto mais nos empenharmos em conhecer a Bíblia, mais amaremos e nos apegaremos ao seu autor. Lutero disse o seguinte: esse livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro. Em Salmo 119, versículo 72, diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Eu contei uma bênção aqui, uma bênção na minha carreira profissional, mas eu não tenho apego nada disso, né? Foi uma conquista e é natural que a gente se alegre com isso, que a gente, né, estuda com o objetivo de alcançar, né, algo melhor. E quando nós alcançamos, irmãos, nós temos que celebrar mesmo, se alegrar, dar pulo de alegria,
porque Deus é fiel. Aleluia! E a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, e na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Salmo 92. Para concluir, para que o mundo creia que Jesus é necessário, que cada um de seus discípulos, os cristãos, sejam sal e luz, o testemunho da comunidade como um todo, e também de cada discípulo individual, refletirá a glória de Deus, ou envergonhará o Evangelho. A vida cristã não é difícil para ser vivida, é impossível, somente Jesus a viveu, mas agora Ele quer viver através de nós, sabia? O apóstolo Paulo falou assim, em Gálatas 2:20, façamos-o como o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque você sozinho, com suas próprias forças, você não consegue viver o cristianismo, mas você tem a possibilidade de permitir Jesus viver na sua vida. E para encerrar, vamos ficar de pé. A vida cristã é autêntica quando deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus. O nosso supremo exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.